Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NadiaCast, o podcast que faz você feliz. É isso, Nádia? É isso. Você viu que eu tô bem radialista, né? E hoje estamos diferentes, estamos lado a lado, Lado a lado. Por que será? porque temos convidados. Temos um convidado de garbo e elegância, um amigo das antigas, das novas e das futuras ações pelo mundo. O nome dele é Ângelo Fernando Pereira, meu colega que eu conheci dentro da Swimmix, da Academia Swimmix. E, Ângelo, se apresenta um pouquinho para a galera. Bem-vindo. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de falar sobre qualquer coisa que aparecer. Qualquer coisa que aparecer, é isso aí. Eu sou o Ângelo Fernando Pereira, sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, mas já vim para Curitiba em 1997, então já faz 26 anos que eu estou aqui em Curitiba. É curitibano já. Praticamente, né? Curitibinha. Curitibinha, né? Só não falo daí, mas minha filha nasceu e fala. Sou um buscador, gosto de ajudar as pessoas e através disso, a minha formação, eu primeiro formei em artes marciais, em Kung Fu. Isso me proporcionou a depois fazer educação física e aí formação em acupuntura e massoterapia. E depois disso, eu venho desenvolvendo esse trabalho entre corpo, mente, né? Espírito, isso aí. Espírito, com os alunos, pessoas que aparecem no nosso caminho. E para quem não sabe, então, eu encontrei o Ângelo, eu vim para Curitiba, em 2001, e nos conhecemos dentro da Academia Swimmix. Acredito que entre 2002 e 2003, que eu já entrei ali na Swimmix. E o Ângelo foi minha primeira referência como educador físico que eu gostaria de ser. Né? Que bacana. Então, quando eu conheci o Ângelo, ele tinha muito dessa parte da essência que eu acreditava. Como eu tinha feito uma pós-graduação em qualidade de vida, onde teve digitopressura, massagem, shiatsu, terapias na água, respiração holotrófica. Foi uma especialização assim bem fora da curva. Não sei se teve dentro da educação física algo desse tipo lá no interior do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Mas eu vim de lá já com uma cabeça toda voltada para um corpo, mente e espírito diferente. Aquilo que eu via no dia a dia, eu não batia muito com as coisas que eu acreditava. E quando eu conheci o Ângelo, tudo começou a fazer sentido. Porque a gente falava muito sobre tudo isso, sobre entender o corpo não só como um corpo, mas como uma mente pensante e um espírito que agisse de forma unificada, não do jeito que a gente via. E em cima disso nós criamos um produto. Foi impressionante assim que a sinergia, né? O Daniel tem muita energia e ele tem essa força de mover as pessoas. E a gente resolveu criar em cima dessa ideia, desenvolver um produto que chamava Holistic Training. Seria um treinamento holístico, um treinamento que já englobava essas três coisas. Então, o nosso treinamento não consistia só em exercício físico. A gente usava o exercício físico como uma ferramenta para atingir um objetivo. O objetivo era levar essa qualidade de vida para o aluno, ou para o personal, ou para o grupo, não tinha. Então a gente trabalhava com terapias, com vivências, bem fora da curva. A gente estava bem à frente do tempo. Bem à frente do tempo, é isso mesmo. Não se falava muito ainda em qualidade de vida, né? Se falava em fitness. Depois que veio a ideia de wellness, de wellness, de qualidade de vida, de buscar mais essa harmonia. Antes era performance. E a gente vê que é cíclico, né? Muda. E aí isso remete porque a gente sentou um final de ano e foi colocando as coisas no papel. A visão que na época ele fazia psicologia corporal, né? Isso, a psicoterapia corporal haitiana. Eu falei, cara, as pessoas têm que aprender isso. Os professores trabalham com pessoas e conhecem as pessoas, né? E aí eu coloquei um pouco a visão oriental, que era do Tai Chi, da arte, da acupuntura, e a gente mesclou o conhecimento e acabamos indo para vários congressos, vários
simpósios, né? Sim, tudo Pelo na área do fitness, isso mesmo. Brasil inteiro. Vocês associaram essas diversas atividades de outras terapias dentro do exercício físico? Isso. Então, sempre foi muito, o nosso objetivo sempre foi muito voltado para isso, para que o ser humano se desenvolvesse como um todo. E o que a gente vê e continua vendo, né, é que tudo parece ser cada vez mais setorizado, né? Então tem o povo agora do beach tênis, tem o povo do crossfit, tem o povo da funcional, tem o povo da musculação. Então parece que eles vão criando os seus nichos e que aquele nicho é único e só isso funciona. E a gente sabe que isso não é assim. A gente sabe que, na verdade, o ser humano ele tem que ser visto de forma integral. E que tudo que eles vendem hoje na internet, não sei se hoje não concorda comigo, o que eles vendem hoje em Instagram, nas mídias em geral, são corpos sarados e perfeitos, e a pessoa está olhando aquilo e está tentando fazer e não consegue enxergar aquilo no espelho, ela vai se frustrando. É mais ou menos assim, Ângelo, que você vê? Concordo plenamente. Porque assim, a pessoa tem que dar um passo atrás, que seria o porquê eu quero emagrecer. Para quê? Se você faz essa pergunta, a maioria... Não, porque eu quero entrar na roupa. Você quer entrar na roupa, ficar legal na roupa. Para quê? Aí depois... mas no final ele quer ser aceito. Ele quer ser aceito num grupo, ele quer ser aceito pelo marido, pelo parceiro. Ele quer... Então, o processo é antes, né? É o porquê ele está tentando fazer aquilo. E aí, às vezes, ele encontra ali numa atividade e acha que ele vai resolver todo o problema. Mas o problema é um pouquinho mais, né? E aí, quando você segmenta muito, ou o cara só corre, ele não fortalece, ou só faz yoga, ele não tem cardio. Então, assim, tem que ser integrado, porque dentro da fisiologia, você tem que tanto a parte muscular, né? Fisiológica, resistência, força e postura, alongamento, para trazer essa qualidade de vida. Seria uma tríade, né? E a gente baseou nosso programa em cima disso. Lá atrás disso mesmo. De dar esse equilíbrio entre essas coisas para o cliente. Tanto que a nossa pergunta era qual que era a expectativa, o que a pessoa estava buscando. Não era, eu quero cinturinho, eu quero... E aí, tanto que a gente era os únicos professores ou personagens que tinha cliente de 7 anos a 90. Porque o resto era tudo segmentado. Ou era os bombados, ou era o do corredor, ou era... Então, segmentado, e até o professor é segmentado, porque ele só acreditava naquilo. Né? Quando a gente desenvolveu isso e outras coisas, as pessoas até faziam piadinha, né? Depois, nossa, nem era moda funcional, a gente já fazia funcional. Há 20 anos atrás. Não era moda. Eu falei, não, Daniel, aqui é o meu primeiro certificado de funcional, de 86, né, 80. Não, esse sempre existiu. Só coloca outro nome e continua a vida. Mas a busca para a qualidade de vida, hoje está ficando interessante, porque as pessoas estão, por mais que seja uma minoria, falando de Brasil, né, não chega nem 5% da população pratica atividade física, uma população de 200 milhões de habitantes é quase nada. Eu vou fazer a host hoje, tá? Eu vou fazer perguntas para vocês. Por favor. Mas vocês acham que hoje os profissionais que têm a formação na atividade, em educação física ou em outras áreas, eles estão preparados para juntar todas essas diferentes áreas e proporcionar isso para as pessoas? Porque assim, eu vejo que eu treino com o Dani. Não são em todos os lugares que eu recebo lá. Não é, e a gente sabe que não é pela atividade física em si, porque final de semana eu posso correr, mas é o que você falou, eu tenho que estar preparada para correr, eu tenho que estar preparada para fazer uma caminhada. E isso eu sei que fisicamente eu estou, mas não é só o físico. E quando eu vejo, por exemplo, eu até comentei com você um dia, fui para um lugar de viagem e fui fazer as atividades que o lugar proporcionava. E, vamos fazer uma meditação. Daí eu falei, Dani, você precisa ensinar as pessoas como é que faz uma meditação, porque o profissional ele não aprende isso na faculdade, ele não está pronto para isso. Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês que estão na área acham disso? Eu, como praticante, acho que é difícil, assim. Vai muito da experiência, né? Exemplo, porque
Normalmente o cara está na faculdade, ele recebe o conhecimento, o conteúdo básico, como se diz assim, do que é todas as modalidades, e o cara já sai, às vezes, né, na maioria das vezes, eu vou virar personal training, e aí ele pega um nicho, uma musculação, ou dar aula de ginástica, ou sei lá, ou fazer corrida no parque, e aí ele desenvolve em cima daquilo e esquece o resto, porque ele está pensando muito mais na sobrevivência, de ganhar ali, do que o que o pessoal está buscando, enfim. Então é difícil você achar um profissional com essas várias qualidades. E aí você vai encontrar pessoas com mais experiência. Eu acho que uma vantagem nossa, no caso minha e do Daniel, é migrar por várias áreas, ir para psicologia, ir para terapia corporal, ir para outros nichos, que vai te dando bagagem, né? E isso não é de agora. O Daniel trabalhava num spa, né? Isso mesmo. E para mim o cara mais corajoso que eu conheci. Porque ele começou a dar aula de dança sem saber sem dançar. Verdade. E ele me ensinou. Sério? Hoje ele me ensinou. Então, assim, precisa de muita coragem. E era a aula mais cheia da academia. Porque a identificação. E o slogan dele era: venha dançar com quem não sabe dançar. Ele não escondia isso de ninguém. Né? Ele falava: me passa uma coreografia, não, que eu não tô aguentando mais aquele passinho lá do. Ele passava a coreografia. Então, mas só que o cliente ou o aluno que estava lá se identificava tanto que ele também era limitado. Então, ele se identificava, era a aula mais cheia. Mas nem todo mundo tem essa coragem de vou arriscar, né? Vou meter a cara, né? Meter a cara. Porque aguentar crítica, né? Aguentar as coisas que vêm de fora. Eu andava fantasiado dentro da academia. Muitos riam, mas eu já trouxe isso dos próprios hotéis que eu trabalhava com recreação, eu trouxe. Então, para mim, era quase que normal fazer aquilo. E não importava o que os outros estavam dizendo. Me importava muito o que ele falava. Por quê? Porque ele era teu exemplo. Ele era, eu vou chamar de mestre. Eu tinha ele como meu mestre. Ele era professor de Kung Fu, me ensinou Kung Fu, me ensinou Tai Chi. E, claro, eu não sei nem um canto da unha do que ele sabe. Mas eu sempre fui aberto às coisas. Isso que ele falou está muito certo. Experiência. O que eu sempre experimentei as coisas. Então, os professores, hoje em dia, como o Ângelo muito bem disse, eles setorizam os seus conhecimentos porque querem sobreviver e se identificam mais com uma das coisas. E a nossa busca como buscador, ele sempre foi um buscador, eu sempre fui um buscador. O que é ser um buscador? Não é só isso. Não é só um exercício, vai muito além. Não é possível que é só isso, entendeu? Não pode ser possível que é só isso aqui. E a gente sempre viu o ser humano como um todo, indissolúvel. Você não pode quebrar o cara no meio e dizer, não, agora faz só isso que vai dar certo. Não. Então, a gente sempre remou contra. Sempre remamos contra a maré. Estava todo mundo indo para suas especializações e eu saindo de uma especialização, o Ângelo também. Cara, não pode ser isso. Não pode ser que a gente tenha que especializar em treinamento funcional para fazer o todo com as pessoas. Por isso que a gente desenvolveu o nosso método de trabalho, que era o Holistic, que virou uma franquia, que foi vendido pelo Brasil. É isso aí. E então a gente teve uma experiência com isso fantástica. E hoje o que eu vejo que falta para os profissionais de educação física é buscar, mas não buscar atividade física. Não é só isso. Isso é só uma ferramenta, como ele mesmo disse. Eles têm que buscar algo dentro deles. Eles têm que buscar ser uma pessoa melhor. Eles têm que buscar ser um ser humano diferenciado. Não porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer melhorar como ser humano. Sempre foi assim com a gente. E daí nós encontramos a Mente Ronin. Então, primeiro as pessoas têm que entender essa busca, e eu percebo assim que você não cabe respeitando o que o aluno está passando. Porque a maioria dos alunos estão perdidos, ele quer um resultado. Ele quer emagrecer, ele quer fazer uma prova, enfim. E aí ele busca o profissional, ele acreditando naquele profissional. Então, se o cara é da musculação, o cara vai passar musculação para aquele. Porque a realidade dele, a verdade dele é a musculação. E talvez não seja aquilo para aquele cara que tá naquele momento. Então a gente era o contrário. A gente condicionava o cara de várias formas. Com luta, com boxe, com basquete. Porque na verdade a gente adaptava a realidade daquela pessoa. E isso criou uma sinergia, né? Sim.
das pessoas quererem mais. Então, assim, por quê? Você para de ser replicador de exercício. Porque como você vai competir com o YouTube hoje? Tudo que você digitar lá tem. Vídeo de qualquer coisa. Qualquer atividade. Né? Qualquer atividade. Então, assim, se o cara chegar para você não tiver algo a mais além do exercício, muito poucos vão sobreviver no mercado. Você vê muito isso, né? O cara, isso na época, tinha quase 70 personagens trabalhando no Swimmix. Você imagina isso? Só em uma academia. Só lá. E aí tinha uma sala de... Posso contar isso? Claro. Tinha uma sala de professores lá. E uma vez eu entrei na sala, o debate era: tá difícil. Uma hora tem 4 alunos, uma hora tem 5, uma hora não tem nenhum, uma hora tem 10. Aí eu, guardando minhas coisas, devem perguntar pra mim. Eu falei, não posso falar isso, porque não é minha realidade. Eu tenho aluno que tá comigo 10 anos, 12 anos, 9 anos, 8 anos. Não é minha realidade. Aí que eles pararam. Tipo, perguntaram, né? O porquê, o que nós fazíamos, né? De diferente. Aí surgiu o estranho. E você tem uma ideia desses personagens que estavam lá, desses 75? Quantos fizeram o nosso primeiro curso lá? Quase todos. Quase todos. A gente deu um curso para ensinar os nossos concorrentes a trabalhar. A ser melhor. Tá. Quem que faz isso? E o que é esse todo? Explica aqui, porque eu sei porque eu faço isso, mas para quem tá ouvindo a gente não precisa saber o que é esse todo, o que é esse treinamento que engloba, que olha o ser humano assim como na medicina. Você não pode tratar uma mulher a mama sem pensar, né, dar o anticoncepcional para a mulher sem lembrar que ela tem uma mama. Então, o médico ele sempre tem que pensar no todo, quando ele vai te tratar. E eu penso que quando vocês falam no todo é isso, não adianta eu dar um monte de atividade física sem olhar a parte, o equilíbrio mental, emocional. Seria isso? Eu queria que vocês explicassem isso para as pessoas que estão ouvindo. Primeiro é o seguinte, vamos supor, eu planilhei um treino, fiz uma periodização para você, e hoje é um treino de força. Aí a Nádia foi com as amigas, tomaram 5 garrafas de vinho, chegou no outro dia estragada. Ela vai render no treinamento? Então, na verdade, o nosso aquecimento já era uma entrevista para saber como é que você está agora, nesse momento. E aí, em cima daquilo, eu direcionava. Não, hoje, tô cheio de gás, é hoje que eu vou... Né? Então, respeitando esse limite, tanto fisiológico como emocional, vou te dar um exemplo de uma aluna que ficou muitos anos comigo. A mãe dela morreu e ela no outro dia foi treinar. Você acredita nisso? Acredito, porque você significa muito para ela. Aí eu peguei ela, nós fomos pro Parque Barigui, passei um alongamento, uma meditação. Ela falou assim, eu vim porque eu sabia que você me dá uma coisa diferente. Então, é entender o estado emocional, o estado de vida, né? Buscar entender um pouquinho mais esse ser humano, não simplesmente tem que fazer. E é lógico, às vezes tem que fazer mesmo, porque se você percebe que o problema da pessoa é falta de disciplina, é falta de persistência, ou você vai trabalhar também esses conceitos, né? E ele vai levar isso pro resto da vida, que essa disciplina. A atividade física consegue isso, né? O cara quer jogar basquete, não adianta a situação financeira dele. Não. Se ele não jogar a bola 500 vezes, não vai entrar naquele aro, não vai. Então a educação física traz essa resiliência de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E ele sabe que se ele parar de fazer, então a pessoa vai incorporando isso no dia a dia dela, que seria essa enfrentamento dos obstáculos, né? Você pode colocar obstáculo no treino, pequenos obstáculos, e o cara vai aprendendo a superá-los. E aí isso vai fortalecendo a pessoa. Eu falo porque o que me transformou foi a arte marcial. Eu era tímido, era aquela criança que mal falava na escola, que tinha vergonha. A arte marcial me deu uma estrutura que é impressionante. Nós demos uma aula num congresso, tinha 800 pessoas na aula. Você entendeu? Então, assim, isso foi essa estrutura de você ir superando o obstáculo, o enfrentamento, né? A gente sabe do processo do enfrentamento do medo, a gente já fazia isso. Lá atrás. O que a Mente Running emprega, o enfrentamento do medo, né? É quem tem essa parte mais guerreira entende o que é passar por isso. E às vezes o pai me
procura, vamos fazer isso, queria colocar isso no meu filho. Não. Coloca em tal esporte, coloca nisso. Porque ali vai ter um aprendizado que não vai ter na escola, não vai ter. Então a atividade física traz isso. Não importa se é vôlei, basquete, natação. Ele vai aprender a achar a limitação dele, vai achar o amiguinho melhor, né? Sim. É isso aí. Vai ter que superar. Então, e perfeito o que você falou, e ampliando um pouco mais, como profissionais, a gente tem que observar as pessoas como esse todo que a gente fala. O que é esse todo? Primeiro, entender que aquela pessoa, ela é um espírito que está vivendo uma experiência humana, minha forma de visão. Então, eu estou vendo aquela pessoa que é um espírito que para mim é puro, tem luz, é bondoso por si só, e que a vida moldou ele de alguma forma e ele se apresenta como personalidade ao mundo e aquela personalidade funciona daquela forma. Então, a gente começa a identificar, o cara, como o Angel falou, é mais preguiçoso, ele é mais assim, então ele é dominado pelos instintos, ele é dominado pelas suas mazelas. O que eu posso fazer para ajudá-lo a se sobrepor a tudo isso e descobrir quem verdadeiramente ele é? Porque eu falar, você é um espírito de luz, nossa, ele fala bonito. Bom. O cara não entende nada. Tá bom, o que eu faço? O cara deve pensar, nossa, eu faço um monte de coisa errada. Esse cara não está me vendo mesmo. Na verdade, a gente acredita nisso. Mas eu acreditar não muda o outro, não muda a realidade do outro. A pessoa tem que acreditar. E muitas vezes, de tanto a pessoa falar, foi como foi o treinamento que eu fiz com o Akbar. Então, o Akbar sempre me dava feedbacks positivos. Sempre. De tudo. Então eu comecei a olhar, mas o que esse cara vê em mim? Aí, de tanto ele ver a luz, eu comecei a enxergar a luz. Aí comecei a lembrar que a minha mãe falava, nossa, tem um coração enorme, você gosta de ajudar as pessoas. Então eu fui lembrando de coisas do meu passado que foram corroborando para que eu fosse me tornando cada vez uma pessoa melhor. Então eu percebi que quando você olha para o teu aluno, primeiro se coloca no lugar dele, vê o que está acontecendo. Dá a chamadinha quando tem que dar a chamadinha. Bota a disciplina ou tenta torná-lo cada vez mais disciplinado, para que ele consiga enxergar que a realidade dele possa ser diferente. Aí tudo que você vai usar para isso é ferramenta. Entender da parte psicológica, qual o perfil psicológico dele, entender qual o perfil físico, qual o tipo de fibra. Ele tem fibra de resistência ou tem fibra de força. Então, ele vai gostar muito mais de atividade com peso ou de atividade mais aeróbica. Você vai observando quais são as qualidades dele. Em cima disso, você vai pegando as partes fortes dele e, aos poucos, vai mostrando que ele pode ser mais forte em algumas outras partes. Aos poucos, como foi com você. E eu acho que, assim, pegando esse exemplo, até olhando quais são as dores. Como é que é emocionalmente aquela pessoa pelas dores que ela tem, né? Claro, perfeito. E aí, adaptando a questão de treino, de alongar aqui, agora faz isso. Porque, na verdade, eu passei por um processo assim, né? Sim. Pelas minhas dores, você conseguia ler todo o meu perfil ali. Tudo. Tanto que você chegou um dia para malhar, morrendo de dor nas costas, eu falei, vai pra esteira. Ela falou assim, mas por quê? Vai pra esteira, você precisa pensar. Você precisa resolver, você precisa se resolver internamente. Daí se virou assim, nossa, deve ter pensado, esse cara é bruxo? Ele tem uma bola de cristal? Não. Eu vi que você estava muito tensa. Se eu te desse um exercício de costas aquele dia, eu ia te machucar. Aí que se você machuca, né, Ângelo? Você não estava pronto. E naquele dia, eu estava lá olhando você correr. De repente, você estava correndo e fez assim, ó. Aí você desligou a esteira e falou assim, meu Deus! Tipo, ela descobriu o mundo dela. Ali você virou uma chavinha durante a atividade física. Exatamente. Tem várias técnicas, né? Através da massagem, através de meditação, através do próprio exercício físico, né? Pode ver que muitos conseguem alguns insights em longas caminhadas, né? O cara vai fazer o caminho de Santiago Compostela, ou até que um amigo meu fez agora, que vai até nossa Aparecida, né? Que se ele fizer com o propósito de buscar essa interiorização, ele vai ter os insights, ele vai ter, né? Então, isso vai te dando conhecimento e ferramenta de entender o outro. Acho que a grande diferença é de entender o outro. É um processo. E se o aluno... Vai ter gente que chegar e vai virar as costas e vai embora.
Porque ele não quer passar pelo processo, né? E é um processo. É um processo. Fala, então, assim, você não vai falar isso para ele, porque aqui ele nem vai, eu quero perder minha barriga. Então, assim, e aí é um processo. E tem muita gente que não quer passar por esse processo. E para mim, hoje tá tudo bem. Te respeita, né? Beleza. E aqueles que ficam, realmente, depois não te larga mais, porque sabe que, né, entende a importância que teve aquele impacto, né, de impactar a vida das pessoas. Não simplesmente passar desapercebido, né? Acho que quando você pensa ou tem essa visão de impactar a vida das pessoas, faz a diferença, porque ela chega lá e automaticamente ela vai criando essa liberdade e fala, puta, eu não tô bem hoje, né? Não vira aquela coisa só comercial, faz. Não? Cumprir tabela, né? Manda, você faz, ou enfim. Então é um processo. A mente Ronin foi muito feliz, o Akbar, no sentido de trazer isso em você olhar as virtudes, não os defeitos das pessoas. Porque o mundo está tão condicionado, tão pessimista, uma visão tão negativa de tudo, que as pessoas se condicionam também a olhar só o negativo no outro. E como ele não enxerga nem nele, ele não vai enxergar o outro. Se ele não enxerga a luz nele, como ele falou, ele não vai enxergar no outro. Se ele não é amoroso com ele, não tem amor próprio, ele vai ter amor, o próximo não vai. Então é um processo. E a gente tem que... Vocês já sabem. Não é um processo linear, é? Não. Não é assim, aquele gráfico ali, né? Ali, não. Crise. Altos e baixos. Então, só que aí você começa a entender como você é, qual os seus processos também de passar por aquilo, né? Então, esse é aí você começa a entender que o exercício físico em si é uma ferramenta. É uma parte do processo. Isso, uma parte do processo. É isso que eu ia falar, Dani, quando você falou da esteira, que eu aprendi que esse momento do exercício físico não é questão estética, mas é um momento que eu tô mais próximo de mim mesmo, sabe, da parte da corrida. E esses dias eu tava falando sobre uma prova com uma pessoa que eu tava conversando, e daí ela falou, você corre? Eu corro, e você também. Nossa, é muito bom, né? É um momento que a gente tá mais perto da gente, que a gente pensa. Então eu falei, é isso mesmo, assim, sabe? Duas pessoas que realmente sentiram o que é atividade física. Não porque, eu quero... claro que o objetivo estético, ele acaba sendo um efeito colateral daquilo que você... Uma consequência. Uma consequência. Mas essa conexão, assim, é isso que às vezes as pessoas falam, mas você descobriu os efeitos da corrida? Eu descobri porque é isso, porque eu descobri os efeitos desse encontro. Que é o momento que é você com você, não tem mais o que... Não tem ninguém ali. Ou você corre, você vence os teus pensamentos e faz o que tem que ser feito. Então não tem mais ninguém lutando contra você, e nunca tem. Né? Eu acho que o que a Mente Ronin traz pra gente também é esse grande aprendizado. Que a gente tenta levar isso através do podcast aqui para as pessoas. Não tem ninguém lá fora, não é a chuva, não é o calor, não é o frio. É você. É você estar pronto para levantar, independente do tempo, independente da hora, e fazer acontecer. Talvez se as pessoas buscassem a atividade física com outro propósito, no sentido, como você falou, você entra em processo de meditação através da corrida. O exercício físico consegue alinhar a tua mente e o teu corpo naquele momento, trazer você para agora. Então, se você parar, cara, é o meu investimento, é a minha horinha, tanto que ele conhece lá o meu box, não consegue, é proibido celular, é proibido. Se o cara olhar o celular, é 10 burpees cada vez que ele pega o celular. E depois, por quê? Não, cara, você não entendeu, aqui é teu momento agora. O resto da vida vai resolver por si só. Então, e aí, exemplo, você acha que um cara fazendo um treinamento de força, um agachamento com 90% da carga, ou 100%, 2, 3 repetições, você acha que ele não precisa ter concentração? Precisa. Você acha que ele não precisa estar presente para fazer aquilo? Então a pessoa começa Pô, cara, que louco. Eu aprendo a ter concentração, a aprender a ter foco no exercício. No exercício. Não importa se é de força ou se é corrida. A corrida, não tem como você pensar correr e pensar na compra do mês. Não. Eu tenho que pensar... Tem que estar ali no momento presente. Qualquer passo em falso ali, uma bobeada. E aí você percebe que tudo é distração. Vou pôr musiquinha. É distração. Porque a mente gosta desse barulho.
E aí quando você tira tudo, cara, é você. É você com você. Aí que é o legal. E a gente até tem feito um teste, né, Dani? Você fala, faça exercício concentrado. Ele fala todos os dias, faça exercício com concentração. Pra você ver como o exercício muda. Muda tudo. E entender, como o Ângelo disse, fazendo a relação do exercício físico e da meditação, os dois são movimentos. O movimento do corpo vai gerar uma concentração e uma calma na mente. E o movimento da mente vai gerar uma calma no corpo. Então, essa é a interconectividade, porque na meditação é o momento que você acalma o corpo para que a tua mente fique mais ativa. E quando a gente fala em mais ativa, não quer dizer que você esteja cheio de pensamentos. No início vai ser assim, mas depois você vai acalmando os teus pensamentos, vai prestando atenção neles, e você vai atingindo uma velocidade mental muito grande. Então, se sabe que o processo mental de quem medita é muito diferenciado das outras pessoas. Da mesma forma, a pessoa que faz atividade física tem um corpo diferenciado dos outros e, consequentemente, uma mente diferenciada. Então, unir os dois é o melhor dos dois mundos. Então, são duas ferramentas que, se você quer usar para você melhorar como ser humano, você deveria fazer atividade física e meditar. Porque isso te traz para esse centro, né, Ângelo? E esse centro, olhar para dentro, né, que eu percebo que as pessoas evitam cada vez mais, e através do próprio fluxo de informações que tem, mídia social, telefone, celular, informação de marketing o tempo todo, e aí a mente acostuma com esse barulho. E quando você vai parar para meditar, o que a maioria fala? Eu não consigo. Ou, parece que eu estou perdendo tempo. Porque incutiram tanto a cultura da ação, que ele acha que sentar, ele está perdendo tempo. Não, é o contrário. Como ele falou, quando você medita, inverte o processo. A frequência da mente aumenta e o resto diminui. E aí tua mente se potencializa nesse processo. Só que as pessoas estão tão habituadas a entrar na mecanicidade, né? Isso. É que é muita informação externa, né? Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí esse processo da meditação não, é você parar e aquilo que a gente falou, é o contato com você. E aí, como a gente está muito acostumado a ter esse contato externo, essa comparação com o outro, quando você se volta para dentro, dá essa sensação de, eu não consigo fazer, né? E é engraçado na meditação, vocês já passaram por isso, que todo mundo que começa a meditar, ele dá 2 minutos, 3 minutos, começa a coçar o pé, começa a doer a perna, começa a adormecer o braço. O olho, né? Na verdade, é uma artimanha da mente para tirar você daquele estágio. Porque, como a mente vive do passado, a mente só é um arquivo, ela só vive do passado. Quando ela vê uma área que ela não conhece, meu Deus, ela quer sair dali. Então ela fica, tá doendo, tá coçando, o bar, passou um carro lá fora. Não, é a mente querendo tirar você daquele estado. Então, se você insistir 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco ela entende também e você vai começar a atingir novos estágios na meditação. Né? Sim. E eu estava vendo esses dias que pode parecer que não tem a ver, mas você vai ver que tem a ver. Estava vendo uma exposição do Steve Jobs para um grupo de estudantes e ele começa falando o seguinte: todos aqui vão morrer. Sabendo disso, você não tem nada a perder. Então relaxa. Tipo, a vida tá agitada, tá tudo muito louco, o mundo é muito... Gente, se acalma e para um pouco e olha para dentro. Sabe por quê? Todo mundo vai morrer. Não adianta você lutar para ter. E esquecer o mais importante, que é o teu ser. Então, eu sei que você quer perder barriguinha, eu sei que você quer coisas do momento aqui, mas tem coisa mais importante que isso. O perder a barriguinha deveria ser a consequência de uma busca em direção ao teu ser. Dessa busca interna, né, Ângelo? E nós conhecemos isso hoje porque a gente trilhou um caminho de busca do nosso ser. E tá tudo bem se você não tá buscando, mas se a vida tá complicada para você, se você tá nadando contra a maré, remando o teu barquinho e não tá indo para frente, será que tá remando na direção certa? Será que você não tá enroscando nos galhos na lateral do rio? Será que você não pode ficar mais no centro do rio para que a correnteza te leve e as coisas fiquem um pouquinho mais fáceis? Porque
todos um dia vão morrer. Você não tem nada a perder. Porque daqui você não leva nada. Talvez a tua consciência, né, Ângelo? Talvez a tua experiência de vida aqui leve para um outro lugar que pouco a gente conhece sobre a morte. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a morte, leia o 7º livro da Mentorim, Singularidade da Morte, onde o Akbar ele abre os caminhos aí para entender a morte de uma outra forma. E além disso, se você ficar impactado com a morte, aí vai para o 8º livro, que é lançamento agora, que é O Sentido da Vida e a Beleza do Amor e da Amizade. E tu vai entender que os dois lados dessa moeda, eles se entrelaçam. Porque não existe um início e um fim, só existe um caminho contínuo de evolução, onde nós, espíritos, vamos seguindo nele. E o que mais acontece nesse mundo da pessoa buscar esse corpo ideal, ou buscar, enfim, você está buscando enriquecer, enfim, qual o processo, a pessoa não entende que quando ele desenvolve consciência, então não adianta ele ir lá se matar 1 hora de treino, e o que ele faz o resto das 23 horas do dia? Aí o cara come errado, bebe, dorme tarde. Estresse, né? Não prioriza as coisas importantes. Então ele não entende que quando ele desenvolve consciência, ele vai ter consciência na hora de escolher o que vai comer, ele vai escolher as amizades que ele vai estar do lado, ele vai escolher o que ele está lendo, o que ele está consumindo, né? Quando eu falo consumir, só de comer, consumir visualmente, o que ele está colocando para dentro da mente dele. Então começa a ter uma mudança muito diferenciada. E você vai perceber isso muito rápido, né? Sim. Muito rápido. O que eu percebo é que hoje as pessoas praticamente estão quase num analfabetismo funcional, né? Tem muita informação, mas não vive aquilo. Nem sabe o que fazer com aquilo. Não sei se vocês já assistiram, já que ele pegou um gancho, um filme que chama Relato Selvagem. Eu já vi. Tem um pedaço do filme que é bem interessante, bem no começo. Enfim, vale a pena assistir. As pessoas pegam um avião e começam a conversar dentro do avião. E aí, de repente, começa a falar do Pasternak, um dos caras. Você conhece o Pasternak? Ah, eu conheço. Depois eu também conheço. Um era namorado, outro era ex-professor, outro não sei o quê. Aí, enfim. Ah, não, isso é a conexão do universo. Ah, a gente tá tudo junto aqui. Não, cara, às vezes não. Você tem que enxergar a realidade como ela é. O cara fez um processo de vingança, já entendeu o que o cara fez, colocou, e quem era o piloto do avião era o cara. Então já viu o final, né? Então, às vezes a pessoa fica iludida. Ela tem informação e ela começa a achar que tá tudo conspirando. Eu falo, não, cara, a realidade é outra. Faça o que tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, às vezes, não, cara, não é conexão, não. E você percebe muito disso. E aí a pessoa, então tá bom. Não vai acontecer. Se você não fizer, não vai acontecer. Não terceirize, né? Não faz o que tem que ser feito. Ou não se vitimize. Isso. Tem todos os processos. Ou terceiriza, que é o governo, o patrão, o pai, a mãe. Sempre alguém é culpado. Mas se ele não alinhar a vela do barco, né, qualquer vento serve. Então aí então, ele tem que buscar saber qual que é o propósito dele, ou pelo menos para onde ele quer ir. Perfeito. E aí, se o cara já quer pirar o cabeção, leia a Revolução da Consciência. Bom, os 8 livros da Mentorim são fantásticos. O Akbar teve uma felicidade muito grande. Só que a maior felicidade do Akbar não é só escrever os livros. Para mim, que sou amigo pessoal dele, a maior felicidade dele, sabe qual é, Nádia? É fazer tudo aquilo que ele escreve. Exatamente. Ele pratica no dia a dia tudo aquilo. Ele é moral do início ao fim. E eu vi o crescimento dele como ser humano. Há patamares incríveis hoje que a gente vê. Então, é bem isso que hoje ele falou. Não fique iludido no mundo que está aí. Bota o pezinho no chão. Começa a respirar mais. Começa a olhar para dentro. Começa a criar. Se você não tem um propósito, começa que tenha... Olha, humildemente... Nós 3 aqui estamos tentando um propósito. Humildemente. Que o teu propósito seja um autoconhecimento espiritual. Você mesmo. Só isso. Se conheça a si mesmo. Mas não é assim. Jesus não falava isso? Conheça-te a ti mesmo.
Então, é só isso. Olha para dentro e começa a dar um passinho de cada vez na direção do teu espírito, quem você realmente é, que as coisas mudam. E eu acho que, assim, a gente tá falando aqui com vocês que são profissionais da área, fazendo algumas perguntas aqui, até para as pessoas que estão ouvindo, mas eu acho que é legal falar que não, sempre que você for se comparar ou olhar as redes sociais, se compare você com você mesmo. O que Sim. você era o ano passado, aos outros anos, e a evolução que você teve. Porque, como o Ângelo falou, é muito fácil a gente entrar nas redes sociais e seguir, né, um ou outro profissional, tanto da área de educação física, um famoso, que esteja em evidência hoje. Ai, coma ovo. Ah, beleza, vou comer ovo. Ah, não coma mais ovo. Ah, e você ir pulando de galho em galho e você não manter essa constância nos teus treinos, no teu dia a dia. Porque tudo bem, cada momento vai ter uma pessoa ali que vai estar falando que vai estar em evidência. Né? Hoje pode ser o Ângelo, amanhã é o Daniel, depois vai ser o fulano. Mas você precisa ser responsável pelo teu processo. Independente de quem você está seguindo agora. E quando você for se comparar, não se compare com aquela pessoa que você está vendo que, nossa, que chegou ali. Porque pode ter certeza que para ele ter chegado naquele processo, no que ele está ali agora, ele também teve um processo que foi dele. Sim. E as pessoas são diferentes. Que é isso que você falou no começo, né, Ângelo? A gente vai montar o treino sabendo do teu dia, sabendo o que você fez ontem. Ah, se você teve um problema emocional, se você foi para uma festa, se você... Então é o teu processo sempre. Quando a gente chega para treinar lá no Dani de manhã, a gente chega em 5 pessoas. Cada pessoa que está ali está passando por um momento. O nosso objetivo é de se encontrar para a gente se ajudar e saber que aquele ambiente ali nos faz bem e nos faz crescer. Mas cada um está num quilômetro da autopista, né? E a gente tem que respeitar o que cada um está vivendo, porque não adianta você aplicar para minha colega ali o que você aplicaria para mim. Eu estou numa situação diferente, né? E vice-versa. Então, acho que o mais legal de estar com vocês aqui, que são profissionais da área, é deixar essa dica também, né? Eu como aluna. E é uma baita dica. Você lembra uma vez, uma coisa que o Ângelo me ensinou? Você lembra uma vez, se eu aprendi errado, você me corrige. E uma vez eu perguntei para ele assim, esse esquema da acupuntura, Ângelo, me fala mais sobre isso. Daí você me disse assim, que sabe como é que funciona, por exemplo, uma clínica que trata na China com acupuntura? Eu falei, como? Então eles pegam uma pessoa que tem problema no fígado e colocam aqui, aí tem outra aqui que tem outro tipo de problema do lado, vamos dizer, no pé, outro que tem um problema no ombro. São 5 pessoas com coisas diferentes dentro de uma sala e o acupunturista vai e agulha todos. E a energia que circula entre todos que estão dentro daquela sala, por exemplo, aquele que não tem problema no fígado é como se ele ajudasse aquele que tem problema no fígado. É a mesma coisa, me vem na cabeça isso agora, porque é a mesma coisa quando tem 5 pessoas dentro de uma sala fazendo ginástica. Uma pode ajudar a outra se todas estiverem conscientes ou calmas. E a própria acupuntura, o agulhamento, que você é especialista nisso, quando se trabalha a agulha, existe toda uma energia externa. E entre as pessoas que estão ali, essa energia é canalizada pela agulha. No caso de uma turma, um em contato com o outro se comunicando, a gente acaba se ajudando. Isso. É mais ou menos isso, né? É isso aí. Primeiro que, nem vou falar de formar uma egrégora, que vocês já sabem, né? Sim. Mas só das pessoas estarem com aquele propósito, independente, como você disse, cada um está numa pista, numa velocidade, ela vai ter mais força para superar ou passar por algumas coisas, porque às vezes você chega lá, você não está muito animado, ou chega, encontra o Daniel de manhã cedo, mas não tem como ficar parado, né? Uhum. Então, assim, acaba criando uma sinergia no grupo que, enfim, começa a... Já tem pesquisa sobre isso, treino sozinho e treino em dupla, você rende em torno de 30% a mais. E mesmo que você não seja competitivo, é porque, puta, o outro fez, eu não tô fazendo. Hoje não tô com vontade, mas sei que vou estar lá, o pessoal vai estar lá e tô com vontade, então, aí a vontade chega. Então, você abordou um tema muito importante, que é a comparação. Eu vejo que o mal do mundo hoje é a comparação. Com os outros, né? É lógico, ele fica comparando com os outros. Então ele não entende que a internet é a caverna de Platão. E eu não vou nem falar do Instagram, né? Porque a internet é a internet. O cara para aparecer, ela tem 10 tipos de filtro. Aí ele acha que a realidade é aquilo. Então imagina aquela criança que já cresceu nesse mundo e ele começa a acreditar que aquela realidade que não é realidade é a verdade. Mas não é verdade. Não é.
E aí ele passa a viver aquilo, aí vem as frustrações, né? O mal hoje é o que? A depressão. Eu acredito que a pós-pandemia vai ser mental, né? Endêmico, emocional. E já está sendo. Sim. Porque as pessoas aí, quando enxergam a realidade mesmo, dá um choque tão grande que ficam perdidos. Então essa comparação, eu às vezes aparece pessoas assim. Eu falo o seguinte, na frente do coisa tem um pé de amora. Eu falo assim, olha para aquele pé de amora. Aí a pessoa fica assim, não, olha, faz favor. Aí ela fica olhando. É um pé de amora. Não, olha direito. Tem alguma folha igual a outra? Não. Um planeta de quase 8 bilhões. Tem alguém igual ao outro? Não. E por que você quer ser igual a alguém? Porque você não queira ser você. A sua melhor versão. Né? Né? A tua melhor versão. E aí por quê? Porque sempre houve na humanidade esse modelo de normatizar as coisas, né? E eu falo, não seja normal, não. Normal vem de norma. Norma é normal, então não queira ser normal. Queira ser anormal, fora da curva. Então as pessoas acabam pegando conceitos e acreditando naquilo que as pessoas acabam achando que é verdade e acham que é legal ser normal. Não é normal, não quero ser normal, não quero ser diferente mesmo. Seja a sua melhor versão, né? Não comparada com os outros. Se você olha na natureza, no universo, não tem nada igual, porque eu vou ter que... É que você vê esses movimentos, né? Uma hora é silicone, outra hora é botox, outra hora é... Agora, como que é? Demonização facial, né? Demonização. Meu Deus. Porque aí você olha, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Beição, rosto quadrado. Então, tá. E aonde tá a zuguinha que valoriza, né? Eu tava pensando em botar um beição hoje. Não sei o que você acha. Fica meio assim. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Então, mas é isso, eu percebo que porque as pessoas estão fragmentadas. O ser fragmentado. Ela não consegue se enxergar como um todo e ela se apega numa fração, num fragmento disso. E ela não é só aquilo, né? Voltando no todo, ela acha que é só um aspecto da... Nem é a personalidade toda, é um aspecto da personalidade. Ela fica apegada àquilo. Às vezes ela aprendeu assim para sobreviver, né? E aí você começa a entender lá na infância que tudo que a pessoa faz é para ter energia. E aí às vezes a menina faz gracinha, o pai, é meu namoradinho, né? O menino vai lá e fica pelado, é só paixão. Porque na verdade ele tá vendo o quê? A aprovação dos pais. Né? E ele entende, se eu fizer isso, eu recebo isso. É uma associação. E aí, só que ele leva isso pro resto da vida. Né? Como teve ontem, né? Dentro de uma ilusão, o cara cria uma realidade achando que aquilo é a verdade. E ele vai criando realidade em cima de realidade. Na verdade, começou a base ou a construção dele em cima de uma coisa que é ilusória. E aí complica. É verdade. Aí complica. Que aula, hein? E aí, boss? Acho que... Muito legal. Acho que umas dicas boas aí hoje, hein, com o nosso mestre Ângelo. Ângelo, uma mensagem pra galera aí. Manda aquela forte assim. Galera, pá! Se eu fosse falar alguma coisa para as pessoas, seriam buscar esse conhecimento, né? Buscar a tua verdade, né? Buscar não ficar alienado no que o mundo traz para você. Crie um senso de pelo menos crítico, de questionar que isso aqui é bom ou ruim para você. Não seja mais um na multidão, né? E aí você vai começar a fazer o teu processo de evolução. É quando você começa a questionar. Quando você levanta a cabeça, eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá. E aí você sai desse efeito manada. Esse é o processo. E querendo ou não, uma hora você vai ter que começar. Não é? Então comece, né? Comece agora. Quanto antes. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não é assim que eu agora falo? É isso mesmo. Muito bom. Obrigado, Ângelo, por ter vindo. Foi um prazer. Obrigado, Nádia. Obrigada, Boss. Vamos deixar um recadinho para quem está ouvindo para clicar no sininho do YouTube. O sininho. Clique no sino, gente. Isso, do YouTube, do Spotify, pra gente manter o nosso canal. Arrasta para baixo? Não tem mais arrasta. Não tem mais arrasta? Não. Só clica compartilha. Isso, compartilha. Compartilha. Se você achar esse conteúdo interessante, manda para algum colega seu, para um amigo que esteja precisando ouvir. Isso aí. Né? Os professores que já fizeram parte da
do Holistic Trainer lá atrás. Assistam, compartilhem, chorem um pouquinho nesse momento nostálgico. Daniel, Ângelo e Nádia falando sobre o passado. É o passado. Para visualizarmos um futuro aqui no presente. Isso mesmo. Ângelo, obrigada pela tua participação. E esse canal tá aberto. Sempre que você quiser vir aqui passar dicas, vem. Tá... Estamos aí. Estamos aqui. E a gente sempre gosta de receber convidado, né, Dani? Isso mesmo. E se você não tem onde treinar, o Ângelo tem um super box de treinamento que já mostrou a essência dele, que é muito parecida com a minha. Não vamos falar igual, porque senão vamos dizer assim, não tem nenhuma árvore igual a outra, nenhuma folha. Então é igual, mas é bem parecido. E estamos aí. Tem como marcar? Vamos deixar aqui o arroba. Fala pra gente o arroba, Ângelo. Arroba CrossX. Arroba CrossX Elite. Pouca coisa não. .com.br. Show, gente. Dani, valeu. Obrigado, boss. Valeu. Valeu, até o próximo. Obrigado, tchau, gente. Ângelo. Obrigado. Tchau, tchau.